Olá, bem-vindo ao canal Treino Responsa e hoje eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. Para você que tem hérnia de disco e tem algumas dúvidas, eu vou começar respondendo aí. Então, se você já gostou desse vídeo, tem muitas perguntas, eu peço para você assistir, que a sua pergunta pode estar respondida aí no vídeo, ok? Então, eu já peço o seu joinha se já você gostou. Se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber mais notificações de vídeos como esse. Vamos lá então? Bom, vou começar respondendo a uma pergunta clássica que sempre as pessoas têm dúvida. O que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco é quando o disco intervertebral, que é o disco que amortece, ele tem um papel fundamental na nossa coluna aí de amortecimento das sobrecargas que a nossa coluna é exposta, né? Nossa coluna é exposta a várias sobrecargas durante o nosso dia, durante tudo que a gente faz aí do nosso dia. Então a gente é exposto a essas sobrecargas, né? Essas pressões, essas tensões, e o disco tem esse papel fundamental de absorver esses impactos, né? Essas forças aí. E consequentemente, é uma distribuição dessas forças, passa aí pela nossa coluna, passa pelo nosso corpo, né? Então, o disco tem essa função de amortecer e distribuir essas cargas que passam pela nossa coluna. E também, o disco tem uma função de manter um espaçamento entre uma vértebra e outra, né? Entre a articulação ali. Então, o disco tem um espaço, ele é volumoso, e gerando esse espaço, a gente consegue ter movimento aí nessa vértebra, o que faz gerar os movimentos aí na nossa coluna, de flexão, extensão, rotação, precisa ter um espaço, né? Então, o disco faz parte dessa articulação aí da coluna, né? Gerando esse espaço para poder a vértebra, né, as vértebras se movimentarem aí. E como é que acontece essa hérnia? Essa hérnia é por causa dessas pressões, dessa sobrecarga. A maior parte de problemas de hérnia de disco e dor na coluna, problemas de artrose, degeneração, é por causa de um fator que a gente chama de fator mecânico. Tá? Antes de doença, tumor na coluna, outras coisas que são mais raras de acontecer, o primeiro fator que gera dor na coluna é o fator mecânico. Por quê? Boa parte da população trabalha sentada e trabalha também, e esse trabalho sentado gera uma má postura. Nosso corpo ele não foi feito para passar por grandes períodos sentado. Nossos músculos, nossas estruturas não foram feitas para ficar muito tempo sentada, né? Então a gente, com esse trabalho moderno de ficar sentado na frente do computador, pessoas que trabalham, um exemplo, pessoas que trabalham com artesanato, pessoas que costuram, ficam muito tempo sentado, né? Qualquer tipo de artesanato, trabalho manual, pintura, passam muito tempo sentado. Clássico trabalho de computador, de escritório, que a pessoa fica muito tempo sentada. Dentistas, né? Pessoas que trabalham dirigindo, motoristas de aplicativo, motoristas de caminhão, que passam muito tempo no volante, taxistas, né? Todo tipo de profissão que exige você ficar sentado por longos períodos. Então, isso sobrecarrega a nossa coluna. Por quê? Toda a sobrecarga, todas as forças que são exigidas, forças externas, como a força da gravidade, que a gente está sendo influenciado constantemente, e essas forças internas dos nossos músculos, então a nossa coluna, né, tem que lidar com todos esses tipos de forças e sobrecarga. Então, sentado,
a gente não consegue distribuir essas forças pelas nossas articulações. Que isso que é importante, né? A nossa coluna, a gente distribui as forças, lá tem o disco bonitinho, que ajuda a amortecer todas essas forças, tem o nosso quadril, que ajuda a receber essas forças e distribuir essas forças, o joelho, que ajuda também recebendo essas forças, distribuindo o tornozelo. Então todas as articulações também têm um papel, elas se movimentam porque tem um papel de distribuir essas forças que o nosso corpo está sempre exposto, e, né, para poder dissipar essa energia dessas forças. E sentado nessa posição estática, parada, a gente não consegue distribuir essa força passando pelo quadril, pelo joelho, porque está tudo parado. Então a coluna vai sempre sofrer mais por causa dessa posição sentada. Então, por causa do trabalho, hoje em dia, sabe, 95% das dores que surgem nas costas é por causa desse fator mecânico. Imagina, nosso corpo é como uma máquina, então esse fator mecânico é o que gera essa dor aí, em boa parte das pessoas, tá? O resto é exceção, são tumores, cistos, são coisas que não foi por causa um exemplo do posicionamento sentado, tá bom? Mas a grande maioria, em máxima, posicionamento sentado e, com isso, gerando uma má postura durante o dia, durante longos períodos. Ok? Então, é isso. Então, hérnia de disco é quando tem um rompimento ali de um anel fibroso que existe nesse disco e acaba saindo, acaba se projetando para fora, né, da área que seria do anel ali, acaba projetando essa parte mais do núcleo do disco, que é uma parte um pouco mais mole do que a parte externa desse disco, do que da periferia desse disco, que é mais rígida, mais fibra, mais colágeno ali, que é, né, uma parte estrutural desse disco, e acaba saindo, se projetando para fora desse disco, e pode ser, né, a protusão, o abaulamento, começa com um pequeno abaulamento, e aí vai gerando essa protusão, até que essa parte do disco comece a encostar em algum nervo aí da coluna. Pode ser no nervo ou pode ser mais posteriormente na medula, né, no saco dural, nessa membrana que envolve a medula e que causa essa dor aí. Então, é isso. Hérnia de disco é isso que acontece, esse extravasamento dessa parte mais mole do disco intervertebral, ok? Como saber se eu tenho uma hérnia? Se a dor que eu sinto é de uma hérnia? Bom, normalmente pode ser o quê? Uma dor local, um exemplo na lombar. Pode ser uma dor local e normalmente vai gerar uma rigidez aí nessa região, ok? Por quê? Por causa de um processo inflamatório. O processo inflamatório normalmente gera uma rigidez ali, porque o corpo, quando passa por um processo inflamatório, há um acúmulo de líquidos naquela região, nosso sistema imune é ativado para combater o agente agressor daquela região, então nosso sistema imune, né, tá ativo ali naquela área que houve, né, essa lesão, no caso da hérnia, essa compressão do nervo, essa irritação, esse machucado no nervo, então nosso sistema imune vai direto para aquele local e para ver o que está acontecendo, né? Nossas célulazinhas aí de defesa, para ver o que está acontecendo e para reparar aquele dano, aquela lesão. Então, normalmente tem a dor é o sinal e começa o nosso corpo num trabalho de tentar regenerar, de recuperar aquela área, aquela região afetada. Então, pode ter no processo inflamatório, normalmente o que tem às vezes é aumento do líquido naquela região, né, um inchaço, e
às vezes o rubor, né? Às vezes fica vermelho na região. Acho que na coluna isso é um pouco mais difícil de se perceber porque é mais interna. Em outras regiões, em outras articulações, fica mais fácil de ver essas características do processo inflamatório, inchaço, vermelhidão, né? Um calor naquela região. Mas acontece isso no processo inflamatório, é o nosso corpo tentando se defender, identificar o que tá, o fator daquela, né, daquela agressão, daquela lesão e tentar regenerar. Então, essa rigidez é por causa disso, por causa desse processo inflamatório, o corpo entende, opa, machucou aqui, a gente incha, né, a gente, né, causa esse aumento de líquidos para parar ali aquela região de se movimentar. Olha que como o nosso corpo é inteligente, né? Gera um processo inflamatório, incha. Peraí, vamos encher aqui para não movimentar, porque movimentou, machucou. Entende? O nosso corpo ele percebe esses sinais. Peraí, é porque estava movimentando, que machucou. Então vamos gerar um processo inflamatório aqui para não ter movimento e para poder recuperar. Então é por causa disso, desse processo inflamatório que foi gerado ali, e o corpo entende que, não vamos mexer agora, vamos recuperar aqui, ok? E esse processo é para passar, esse processo é para ir embora, ok? Só que o que acontece se você não vai no tratamento, né? Depois que passou essa fase aguda de dor, porque essa inflamação tende a diminuir, né? Foi as células ali, identificou, vai passar um processo de cicatrização aí do nervo. Mas, se você não melhorar a causa dessa dor, ir direto na causa dessa dor, essa inflamação, ela vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Esse processo, ele não vai passar pelo início, do meio e do fim, né? Ele não vai concluir esse processo, porque tá sempre gerando um machucado ali, ó. Tá sempre comprimindo o nervo, né? Passou pelo processo inflamatório, tende a aliviar a dor, mas a parte mecânica, ela continua existindo. Ela continua ali, né? O corpo tentou recuperar, mas você tá ali a coisa cutucando. Você tá tendo agressão, esse processo, ele não conclui esse ciclo certinho. Ele volta sempre a atuar, então gera essa rigidez que não passa, né? O corpo trava, porque é um meio de proteção. É um meio de proteção. Então, é isso que acontece quando você tem dor. É dor local, esse processo de rigidez, que é um processo de proteção, ele tem que ir embora, mas não vai porque você não está tratando a causa da dor. Tomar remédio trata a causa da dor? Não, alivia os sintomas, né? Fazer choquinho lá, só fazer aparelhos, alivia a causa da dor? Não, alivia os sintomas. Você tem que tratar a causa da dor, né? Essa mecânica, que é o fator gerador da dor, o principal fator gerador da dor, como eu citei, ok? Então é dor, rigidez. Se você tem hérnia, você vai provavelmente ter esses sintomas: dor, rigidez, vai ter provavelmente aí, né, dependendo da raiz, do nervo que você está sendo acometido, uma dor que vai irradiar. Se for na lombar, é membros inferiores. Pode, né, vir sentir dor no glúteo, quadril, que vai descer por trás da perna, por trás da coxa, vai indo em direção à panturrilha, vai indo, né, vai descendo pela panturrilha, pode chegar até no pé, né, pode até chegar na região do pé, na planta do pé, ok? Então, porque vai atingir aí esses nervos, o nervo tibial e o nervo fibular comum. São as raízes aí do nervo ciático, né? Onde dá origem ao nervo ciático. O nervo ciático, ele só está na região do quadril e do posterior de coxa.
É a junção desses dois nervos, nervo fibular, fibular comum e nervo tibial. Junta os dois e forma o nervo ciático, que é o nervo mais calibroso, né, mais grosso aí do nosso corpo. Mas também ele passa aqui pela região do quadril, chegou no posterior de coxa, esses dois nervos voltam, né, voltam a se dividir e vão descendo para a perna, né, para a panturrilha e para o pé. Então é isso, aí vai ter sintomas de formigamento, queimação, às vezes pontada, fraqueza, falta de força, todos esses sintomas de sensibilidade, porque os nossos nervos, a informação que eles levam, informação motora é o quê? De movimento. Todos os nossos comandos, os nossos sinais, são comandos, impulsos elétricos. Imagina que, né, a informação é um fio de energia. É um fio de energia. E ele vai levando a informação, né? Só chega informação lá na sua TV, lá na sua tomada, porque veio vindo a energia pelo fio, né? Lá do poste de energia, que veio lá né, da transmissão, lá da hidrelétrica, né? Vai assim, vai conduzindo, né? Imagina a hidrelétrica sendo o cérebro dessa informação, né? Aí sai da hidrelétrica, vai para uma subestação, né? Sei lá, medula, vai para uma subestação, dessa subestação vai para o poste, e assim até chegar na sua casa. Então vai passando por os processos, e nosso corpo também é assim, vai levando essa informação, tudo é impulso elétrico. Então, para eu ter essa informação motora de movimento, é impulso elétrico. E toda informação de sensibilidade, sensória, é também do nervo. Então vai ter, se esse nervo está sendo comprimido, está sendo irritado, está sendo machucado, vai como se fosse um fio desencapado. Está tendo algum problema ali na transmissão dessa energia. Não está chegando com qualidade lá no final. Então, dá problema. Né? A mesma coisa com a gente. Então, pode causar um curto-circuito aí, né? Vamos dizer, um fio desencapado, um fio encostar no outro. Dá problema elétrico aí na sua casa, né? A mesma coisa com a gente. Se tem uma compressão no nervo, se está irritando o nervo, vai ter algum problema aí alguma hora. E os sintomas são esses que eu citei: formigamento, esse sinal não está chegando direito, queimação, fraqueza, né, a perda da força aí, em casos mais graves, né, pode gerar uma fraqueza progressiva, né, pode gerar também a síndrome da cauda equina, que é um pouco mais séria, porque prejudica aí nossa questão dos órgãos, né, do sistema pélvico aí, de urinar, de fezes. Você já começa a ter controle mais dessa região, não sentir mais as partes íntimas. Então é um caso um pouquinho mais sério, né, nessa parte da cauda equina, de compressão nervosa. Então os nossos nervos fazem essa função, e esses são sintomas para quem tem uma hérnia de disco aí. A hérnia de disco tem cura ou a lesão fica para sempre mesmo? A hérnia não é uma doença, a hérnia é uma condição que a sua coluna foi exposta. E normalmente, quando você descobre uma hérnia, é porque ela já está ali, ó, há um tempo. Muitas pessoas, de 30 a 40% da população, tem hérnia e não sabe, porque é assintomático. A pessoa não sente dor. Né? Então, se a gente fosse tirar uma ressonância aí da população geral, de 30 a 40% vão identificar uma hérnia lá. Nossa, eu tenho hérnia. Ué, mas eu não tenho dor. E tá tudo bem. Não vai sentir dor mesmo.
né? O que vai fazer sentir dor é toda essa questão da postura, a questão da tensão, toda essa parte que envolve a articulação aí da coluna, que ela está sendo irritada mecanicamente, não só pela hérnia, né? Se a hérnia estiver comprimindo o nervo, mas por causa dessas forças, dessa contratura muscular que existe muitas vezes nesse trabalho sentado, né, nessa sobrecarga aí nos ligamentos da coluna, na estrutura que envolve e segura essas vértebras. Então, nem sempre é por causa da hérnia a dor, né? É por causa dessa agressão, dessa força que está sendo exigida à sua coluna no dia a dia, porque você trabalha sentado, e a dor é por causa dessa rigidez, dessa tensão desses músculos, e que eles não estão trabalhando de uma forma equilibrada e começa a surgir aí uma dor. E se essa dor for deixada de lado, aí essa hérnia começa com um pequeno abaulamento, daqui a pouco começa a sofrer uma pressão maior, aí ela atinge a raiz nervosa, enfim, aí começa a gerar aqueles sintomas que eu já falei. Então, a hérnia, ela já podia estar ali há muito tempo. E aí começou a surgir as dores, por causa de tudo isso que eu falei, né? Dessa parte muscular, dessa parte estrutural que está sendo sobrecarregada. Tem chances de cura, né? Essa é a pergunta. A hérnia de disco cura? A hérnia de disco ela pode ser reabsorvida, tá? Tem estudos que comprovam isso. A hérnia de disco ela pode ser reabsorvida pelo organismo, e isso ao longo do tempo, tá? Não vai ser do dia para a noite. Isso ao longo do tempo pode levar meses, anos para ela ser reabsorvida. Mas o que você tem que ter sempre em mente é em cuidar e tratar a causa que gerou essa hérnia, que é essa compressão, essa tensão sobre as vértebras, que pressionam demais o seu disco, e ele acaba se rompendo, ele acaba não dando conta ali de tanta sobrecarga e gera hérnia. Então você tem que sempre olhar pelo fator gerador da hérnia, tá bom? O que eu faço para evitar as dores na coluna, né? As dores nas costas? Primeiro fator é o fator postural. Como eu já disse, ficar sentado por um longo período não é bom. Então, né, prejudica essa parte mecânica, essa parte de distribuição de forças na nossa coluna. E a ideia para você que trabalha sentado por um longo período é fazer pausas periódicas para levantar, para sair da posição sentada. Então você tem que levantar periodicamente, fazer um alongamento, movimentar o corpo, dá uma andada ali, vai pegar uma água, volta, vai no banheiro, dá uma alongada, sabe? Dá uma esticada. Quem tem o privilégio de ter uma ginástica laboral no trabalho, faça ginástica laboral. É muito importante. Eu já conheci pessoas, alunos que tinham acesso à ginástica laboral, que não são todas as empresas que têm esse tipo de serviço para os funcionários, e não faziam. Isso é triste, porque a empresa tem uma consciência, sabe que ficar muito tempo sentado gera prejuízos para a saúde, gera afastamentos de funcionários, e ela tomou essa boa atitude de ter uma ginástica laboral, e muitas pessoas não fazem. É importante participar da ginástica laboral lá, exatamente por causa disso, para tirar um pouco a tensão desses músculos que são sobrecarregados. Cervical, né? Musculatura das costas, principalmente região cervical também, e região lombar. Então faça, se você tiver ginástica laboral no seu trabalho, faça. Se você não tiver, você vai ter que estar atento para periodicamente estar levantando. A cada 1 hora, no máximo 1 hora e meia, levantar,
ok? Dá uma esticada, desce, vai lá tentar encostar a mão no chão, faz um movimento oposto, para trás, faz a extensão, dá uma alongada, estica o braço, faz um C com a coluna para um lado, faz um C com a coluna, gera um movimento, faz uma torção, faz uma rotação para um lado, para o outro, faz voltar o movimento para essa coluna por uns minutinhos ali. E aí você volta a sentar e trabalhar, tá bom? É importante, não ignora isso. Que eu sempre falo, a sua dor não começou da noite para o dia. Não começa da noite para o dia. É o fator postural. Uma dor só acontece assim, da noite para o dia, quando é um trauma. Pô, nossa, fiz um negócio, não tinha nada, peguei um peso, sei lá, do nada travei, nunca tinha acontecido isso, travei porque eu peguei um peso e foi um trauma na hora. Fora isso, é o sinal se o corpo vai enviando aquele cansacinho, aquele incômodo no fim do dia, aquela dorzinha que você ignora, aquela dorzinha que você toma um remedinho e passa, né, que você chega depois do trabalho, toma um banho, deu uma descansada, aquele incômodo já foi embora e você nem lembra. Sempre começa com pequenos sinaizinhos, pequenos incômodos que você não liga, e aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Culturalmente, nós temos um hábito de automedicação muito comum, muito qualquer coisa. Nós temos lá a caixinha de remédios, que já está tudo equipada, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, pomada, arnica. Temos uma caixinha repleta de medicamentos. Isso é uma cultura do Brasil, não é uma cultura boa, né? Que essa coisa de auto se medicar. E aí, quando esse remédio não faz mais efeito, que aí começa a procurar um médico. Mas, ó, esse sinal já veio vindo, ó, há muito e muito tempo. Você que não deu atenção para esses sinais, tá bom? Então, cuidado. Se você tem uma dor hoje, você pode ter certeza, tá sofrendo com alguma dor na coluna, com uma hérnia e com sintomas, pode ter certeza que você foi avisado há um tempo atrás e você não deu atenção. Você ignorou, né? Deixou passar, tomava um remedinho, mas sempre começa com sintomas bem sutis aí. Bom, como tratar a dor na lombar sem operar? É através do movimento. É através do movimento. Voltar a reabilitar essa coluna, voltar a gerar movimentos que a coluna foi feito para fazer. Ok? A maioria das pessoas que sentem dor estão com déficit de movimento nessa coluna. A coluna já não faz os movimentos que ela foi feita para fazer. Né? Colunas, região cervical, muita mobilidade, muito movimento. Da nossa coluna, a região cervical é que tem mais movimento. Região torácica, a segunda região que tem mais mobilidade, mais movimento de rotação, flexão, extensão, inclinação, é a segunda que tem mais movimento. Lombar fica no terceiro lugar, né? É a base da nossa coluna. Tem movimentos? Tem movimentos. São muito amplos? Não são amplos. São poucos, é a base da nossa coluna, né? Tem poucos movimentos, faz movimentos, mas não é para gerar tanto movimento. E o que acontece? A gente vai perdendo esses movimentos por causa da parte musculoesquelética, né? Por causa desses desequilíbrios musculares que nós geramos nesse corpo, que nós geramos por causa da nossa postura, que nós geramos, né? Por causa dessa má postura, desse trabalho laboral. E essa coluna vai perdendo o seu movimento. E quando perde movimento, tem déficit de movimento, vai gerando essa sobrecarga e uma hora a dor chega. Uma hora essa hérnia começa a comprimir o nervo. Uma hora vem os problemas, né? Mas é sempre
esses sinais, pequenos sinais ao longo do tempo, que a gente não dá atenção e que no fim começa a ficar mais intensos, e é aí que a gente vai procurar uma ajuda, tá bom? Então tem como tratar sem operar. A maioria dos casos não necessita de operação. Não necessita de operação. 5% dos casos precisam de operação. 95% dos casos não precisam de operação. Você com certeza não é a exceção. Você não é os 5%. Você está dentro dos 95%, tá? Basta você dar atenção para o seu corpo e começar a reprogramar, reorganizar o seu corpo através do exercício. Não tem outro jeito. É movimento que vai reorganizar o seu corpo de novo. Bolsa térmica ajuda na hérnia de disco? É o que eu falo. As bolsas, as compressas ajudam no processo inflamatório, né? Se é fria, ajuda na vasoconstrição, a diminuir a inflamação, né? Se é quente, ajuda a aumentar ali a circulação, a vasodilatação no local, aumenta a circulação, né? No caso de hérnia, pode ser uma bolsa mais quente, mais morna aí, por causa que às vezes essa dor já vem há algum tempo. Pode ser uma bolsa de água quente, para relaxar um pouco a musculatura em volta, aumentar mais a circulação de sangue ali na região. Mas tá indo na causa? Tá indo na causa? Tá resolvendo o problema efetivo da causa da dor? Ou tá aliviando o sintoma? Bolsa térmica vai aliviar os sintomas, como remédio. Vai melhorar ali a sua parte mecânica, organizar os seus músculos, a bolsa térmica? Não vai organizar os seus músculos. Então, é uma ajuda para diminuir os sintomas, para melhorar os sintomas, para você, né, começar, às vezes sair de uma fase aguda, mais um recurso além do medicamento, muitas vezes, mas não está indo na causa da dor, fica ciente disso. Não é a bolsa térmica que vai te deixar 100%, é o movimento. Então a bolsa térmica pode ajudar, seja fria, seja quente, mas não está indo na causa da dor não, não se iluda, nem medicamento. É só o paliativo para os sintomas, para o que você está sentindo. Não está atuando lá na hérnia para descomprimir a hérnia, para parar de irritar o nervo, para ajudar esse nervo a cicatrizar. Não está ajudando. Tá claro? Emagrecer ajuda na hérnia de disco? Com certeza. E a gente falou desses fatores mecânicos, né? Além da pessoa, toda pessoa que está sobrepeso, né, está acima do seu peso ideal, ou está obesa, está com muitos quilos a mais, 30 quilos, 40 quilos, a gente está gerando mais um fator de sobrecarga para essa coluna, né, que é o nosso peso corporal. Eu não falei que a gente sofre as forças aí, né, das forças externas, a mais conhecida é a força da gravidade, que está sempre puxando o nosso corpo para baixo, está sempre forçando o nosso corpo em direção ao chão. Essa é a força externa, mais conhecida. E as forças internas é as forças dessa dinâmica muscular, né, de contração, extensão, né, se tem alguma musculatura encurtada, a gente está sempre sofrendo pressões internas de acordo com o nosso posicionamento, do jeito que a gente se movimenta, do jeito que a gente fica. Os nossos ossos, eles estão sempre, né, as articulações estão sempre sofrendo pressões aí por causa da nossa musculatura. Então, para quem está sobrepeso, essa dinâmica musculoesquelética, ela é muito mais intensa. Essas pressões, essa sobrecarga, essa tensão no nosso corpo, nas nossas vértebras, ela é muito maior. Então você está exigindo do seu corpo que ele carregue esse peso a mais, essa carga a mais. E aí com uma má postura, sentado o dia inteiro,
sobrepeso, obeso, é fatal. Sua coluna, ela não vai aguentar. Não vai aguentar. Ela é muito forte, a nossa coluna. A gente tem estruturas muito fortes. Mas com esse sobrepeso, 30 quilos a mais, 50 quilos a mais no meu peso, você acha que a sua coluna vai suportar por quanto tempo todo esse peso e essa sobrecarga exigindo, sentando, levantando, ficando muito tempo, né, numa posição só? Não, ela não vai aguentar. Não vai aguentar. Por isso que surgem as dores, né? Então, dos fatores para quem quer melhorar as dores na coluna, para quem quer recuperar, para quem quer dar uma chance para o seu nervo se cicatrizar, para sua coluna se recuperar, sabe? Para o seu sistema melhorar. Quem está sobrepeso, né? Para quem está sobrepeso ou obeso, a gente tem um fator aí de inflamação crônica. Então você já está exposto, por causa, né, da gordurinha, um fator de inflamação crônica. Então você precisa dar uma chance para o seu corpo se recuperar. E você precisa emagrecer. Você precisa emagrecer para dar oportunidade de ajudar a sua coluna a se recuperar e diminuir essas forças que ela está exposta constantemente, tá? Mas com esse acúmulo de gordura, com esse sobrepeso, você está exigindo muito mais da sua coluna, né? Então a gente precisa emagrecer, reestruturar esse corpo através do movimento, reequilibrar esses músculos para diminuir a tensão nessa coluna, ok? Bom, vou ficar por aqui. Se você tem mais dúvidas, escreve aí embaixo do vídeo. Deixa sua pergunta aí embaixo do vídeo que eu faço um outro vídeo de perguntas e respostas aí sobre a hérnia de disco, tá bom? E espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber mais vídeos como esse aí toda vez que eu postar um vídeo novo. Tá bom? É isso, um abraço e até mais!